Fala, moçada! E aí, belezura? Como vocês estão? Sossegadinho, de boas aí? Olha só, hoje a gente vai trabalhar uma parada muito legal. Trabalhar, né? Rolou um trabalhar. A gente vai trabalhar uma parada muito legal. Vamos ver aqui os 10 erros mais comuns da língua portuguesa. Vamos lá? Muito bem, moçadinha, agora já estamos a todo vapor, já voltaram as aulas, todo mundo estudandinho, feliz e contente, muita coisa rolando, tem uma parada rolando legal também, que é a plataforma do professor Nosley. Vai lá, corre lá também, tá rolando bacana. Olha só, gente, principais erros, os 10 erros mais comuns da língua portuguesa. Eu vou dizer alguns pra vocês, vamos colocar pra vocês aqui pra vocês darem uma olhadinha. Nada muito complexo, coisa que eu já tenho falado em outras aulas, mas é coisa do cotidiano, coisa do dia a dia que as pessoas usam e usam errado. Eu já vi muito cartaz escrito errado. E são coisas simples, bem simples de você gravar, beleza? Vou começar aí com o uso do verbo lembrar. Lembrar ou lembrar-se de. O que quer dizer isso aí? A palavra lembrar, ou o verbo lembrar, tem duas maneiras de ser utilizada. Uma com preposição e a outra sem preposição. Bem de boa, bem fácil, quer ver? Ó? Por exemplo, eu posso falar assim, ó, lembrei-me do seu aniversário. Lembrei-me do seu aniversário. Lembrei-me, eu coloquei um pronome, me, junto com o verbo lembrar, né? Lembrar-se, eu lembrei-me, no caso aí, nesse caso, que é a primeira pessoa, do seu aniversário. Perceberam que eu usei lembrei-me e coloquei a preposição de depois? Lembrei-me do seu aniversário? Ou ainda poderia ser uma coisa do tipo, deixa eu pensar, lembrou-se de mim quando eu vi uma música. Olha, lembrou-se de mim quando eu vi uma música. O verbo lembrar, se ele estiver em terceira pessoa, lembrou-se. Em primeira pessoa, lembrei-me. Dá na mesma, só troquei o pronome ali. Eu preciso usar a preposição quando ele tem pronome oblíquo junto dele. Essa é a regência do verbo lembrar, né? O uso da preposição. Então, lembrei-me de seu aniversário ou lembrou-se de mim quando ouviu uma música. Esse de após o verbo lembrar-se é obrigatório. Tem que ter. Ao invés disso, ou melhor, ao contrário disso, né? Ao invés fica estranho. Ao contrário disso, se eu tirar a preposição, eu também tiro o pronome. Ou melhor dizendo, se eu tirar o pronome junto do verbo, eu também tenho que tirar a preposição. E aí, eu tenho a ideia, por exemplo, de recordar. Olha só. Deixa eu pensar. Ele lembra bastante o pai dele. Ele lembra bastante o seu pai. Ou ele lembra bastante aquele ator famoso. Ele lembra bastante... ele lembra bastante. Não é lembra do ator famoso, tudo bem? Lembrar do não rola. Porque lembrar sem pronome não tem preposição. Lembra aquele ator ou o ator famoso, lembra o seu pai. Ele faz recordar, lembrar-se. Então, veja só, o lembrar sem preposição é de recordar e também não tem o pronome. Grava isso. Lembrar sem pronome, sem preposição. Lembrar com pronome, com preposição. Lembrou-se daquela música. Daquela música tem a preposição de. Lembrou-se daquela música. Com pronome, com preposição. Sem pronome, sem preposição. Fácil, tranquilo, de boa. Muito bem, sossegadex. Muito bem, a palavra mesmo. Segundo, né? O lembrar foi o primeiro, o segundo é a palavra mesmo. A palavra mesmo, não é? As pessoas usam muito a palavra mesmo com uma função que não é dela, certo? Então, olha só, a palavra mesmo ela pode ser utilizada da seguinte maneira. Ela é generosa e espera dos outros o mesmo. Tudo bem aqui daqui? Ela é generosa e espera dos outros o mesmo. O que as pessoas fazem naturalmente ou normalmente no dia a dia? Elas fazem assim, ó. O diretor foi afastado da empresa por motivos de saúde. O mesmo deve retornar daqui 2 semanas. Eu troquei a palavra diretor por o mesmo. Isso está errado. Eu não posso usar o mesmo equivalendo a ele. Quando o mesmo estiver equivalendo a ele, isso está errado. Então, se é o diretor foi afastado da empresa por motivos de saúde, em vez de utilizar o mesmo, tem que utilizar o quê? Ele retornará, deve retornar daqui 2 semanas. Então grava isso aqui, gente. Se a palavra o mesmo estiver substituindo ele, isso está errado. Não pode. O correto seria o mesmo estar retomando elementos. Como na primeira oração, né? Ela é generosa e espera dos outros o mesmo. Espera o quê? A generosidade.
Sacaram essa ideia? O mesmo está retomando a palavra generosa. Então, aí a ideia é de retomada. Se o mesmo retoma um elemento, beleza. Mas se substitui, tendo a função de um pronome reto, o pronome pessoal do caso reto, tá errado. Então, se o mesmo equivaler a ele ou a ela, não posso substituir. Tá errado. Eu só posso usar o mesmo quando ele for retomar um outro elemento. Grava isso, hein? Grava essa ideia. Muito bem. O que mais? Palavras onde e aonde. Eu já conversei sobre onde e aonde com vocês, mas é bom você reforçar essa ideia. Onde, eu só posso utilizar onde quando ele equivaler a em que, certo? Ou seja, onde equivale a em que? Olha só a frasezinha. Não sei onde fica Ubatuba. Oh, não sei onde fica Ubatuba. Não sei onde fica, porque quem sabe, sabe onde fica, fica em algum lugar. Ah, olha só. Se fica em algum lugar. Então, em que lugar fica? Sacaram essa ideia? Então, se eu pude trocar o onde por em que, funcionou. Agora, o aonde, eu só posso trocar por a que. Então, por exemplo, aonde você vai? Aonde você vai, porque quem vai, vai a algum lugar. Professor, mas tem a ver com regência isso? Isso, tem a ver com regência também. Então, o verbo vai determinar se eu uso onde ou aonde. Presta bem atenção. Se o verbo pede a preposição a, eu uso aonde. Se o verbo não pede a preposição a, eu uso onde. Beleza? Lembrando que tanto onde quanto aonde são para lugares. Só posso utilizar onde e aonde para lugares. Tranquilo? Tem muita gente que fala assim, aonde você vai? Não, quem vai, vai a algum lugar, tá certo? Aonde você vai. Eu já vi gente dizendo assim, a gente fez o mesmo exemplo, Exemplo certo agora. Quer dizer, o exemplo errado do que não deve fazer. Não, vá, voltando aqui, ó. Onde você vai, professor? Tá certo isso? Onde você vai? Não, quem vai, vai a algum lugar. Então, aonde você vai, professor? Sacaram essa ideia? Aonde você vai? Agora, você falar assim, você caminha onde? Ou aonde? Quem caminha, caminha a algum lugar ou em algum lugar? Nessa pergunta que eu fiz, é onde você caminha. Porque caminha em algum lugar. Não é aonde você caminha. Sacaram essa ideia? Se eu caminho em algum lugar. Então eu faço a minha caminhada matutina no parque. Beleza? Então, onde você caminha? Em que lugar você caminha? Belezinha? Sossegadão? De boa? Muito bem. Outro exemplo. E essa aqui. Tem uma galerinha que não saca isso aqui. Ó, presta bem atenção. Crase com dias da semana. De modo geral, as pessoas usam os dias da semana e não deve usar a crase nos dias da semana quando a estrutura da minha oração não tem o artigo e a preposição. Como assim, professor? Olha só. Se eu dissesse assim, ó, o restaurante está aberto de segunda a sexta-feira. O restaurante está aberto de segunda a sexta-feira, está correto, sem crase. Por quê? Percebe que antes de sexta-feira, ou melhor, antes de segunda-feira, ó, o que tem antes de segunda? Tem a preposição de. De é só preposição. Significa que esse a, que vai entre segunda e sexta, é só preposição, sem crase. Então, o restaurante está aberto de segunda a sexta-feira, sem crase. Porque antes de segunda, é só preposição. Agora, olha o outro exemplo. O concurso vai da próxima segunda à sexta-feira. O concurso vai da próxima segunda à sexta-feira. Antes de segunda, tem o quê? D mais A, dá. Se eu tenho D mais A, já tenho preposição mais artigo antes de segunda, o que acontece no A que vai entre segunda e sexta? Leva crase, porque tem que ter preposição mais artigo também. Cuidado, hein? Da segunda à sexta, com crase. De segunda à sexta, sem crase. Precisa olhar para a estrutura da oração. Muito cuidado com isso. Tem gente que bota crase a esmo. Aparece segunda a sexta, bota crase. Não é bem assim. Se o restaurante está aberto de segunda a sexta, sem crase. Se o restaurante está... Se o concurso é da próxima segunda a sexta-feira, com crase. Usei da, uso crase. Usei de, sem crase. Beleza? Esse aí pega muita gente. Muita gente.
Muito bem. Agora mais um sensacional. Haja com H e haja sem H. Professor, mas existem os dois? Existem os dois. O haja com H no começo é do verbo haver, por isso que tem o H. Tipo, haja o que houver, estamos juntos nessa mesa feliz e contente. Haja o que houver, estamos juntos nessa batalha, nesse estudo, nesse caminho para a vida acadêmica. Ou para a sua vida de concurso, tanto faz. Então, haja o que houver. Nesse sentido, é o verbo haver, por isso que tem H. E o haja sem H é o verbo agir. Então, por exemplo, se você estiver na rua e tem muitos carros, haja com cuidado de agir. Não é haja com H. Os dois existem, certo? Os dois existem, só que haja com H é o verbo haver, haja sem H é o verbo agir. Então, se estiver na rua com muitos carros, haja com cuidado. Verbo agir sem H. Beleza? Tudo bem? Já viram aquela tatuagenzinha, né? Haja o que hajar, né? Cuidado, pessoal. Cuidado. Outra coisa muito comum, as pessoas fazem muito isso. Quando o verbo fazer está junto, identificando tempo, né? Tempo transcorrido, anos, minutos, meses. Quando eu tenho o verbo fazer com tempo transcorrido, ele é um verbo impessoal. E se ele é impessoal, ele sempre fica na terceira pessoa do singular. Então eu não posso falar fazem anos. Terceira do singular é faz anos. Faz horas que a espero. Faz minutos que ela entrou no banho. Certo? Então, faz sempre singular, mesmo que a palavra que vem depois seja plural, porque verbo fazer, como o tempo transcorrido, é impessoal, terceira pessoa do singular, e não tem sujeito. Isso é legal! Olha lá, verbo fazer, como o tempo transcorrido, terceira pessoa do singular, impessoal, não tem sujeito. De novo, verbo fazer, como o tempo transcorrido, terceira pessoa do singular, impessoal, não tem sujeito. Então não posso falar fazem anos, tá errado. É faz anos. Quando alguém fala fazem anos, fazem dias parece fazendinha, né? Fazendinha, vamos capinar, certo? Não, então faz anos, faz dias. Tranquilo? Fácil? De boa? Muito bem. Há outro verbo que ocorre a mesma coisa. Verbo haver no sentido de existir. Meu Deus! Verbo haver no sentido de existir também é o quê? Impessoal, terceira pessoa do singular, não tem sujeito. Repita comigo, vai. Verbo haver, no sentido de existir, ele é impessoal, terceira pessoa do singular e não tem sujeito. Beleza? Então o que acontece com o verbo haver? Eu não posso dizer, por exemplo, haviam muitas pessoas na festa. Haviam, tá errado, havia muitas pessoas na festa. Havia muitas pessoas na festa, havia muitas coisas acontecendo. Verbo haver, no sentido de existir, ele é impessoal, terceira pessoa do singular, não tem sujeito. Beleza, ele é igual ao verbo fazer que eu falei agora há pouco. Então grava isso, hein? Verbo haver, no sentido de existir, é impessoal, terceira pessoa do singular, não tem sujeito. Fácil, né? Tranquilão, numa boa, sem segredão. Entenderam, gente? Então sempre singular, ok? Então olha só. Não sei se já falei para vocês, mas o verbo haver, no sentido de existir, ele é impessoal, terceira pessoa do singular, não tem sujeito. Verbo haver, sentido de existir, impessoal, terceira pessoa do singular, não vai ter plural, certo? E não tem sujeito também. Maravilha! Sossegadinho? Numa boa? Muito bem. Outro verbo legal que a gente tem muitos erros aí na fala, especialmente, escrita, assim, consequentemente na escrita, o que acontece? Verbo assistir. Assistir no sentido do quê? De ver, certo? Eu assisti ao jogo ou assisti o jogo? Professor, assisti o jogo da seleção brasileira. Nossa, muito legal ver o Neymar lá. Assisti ao jogo? Não, né? Não. Assisti ao jogo. Porque o verbo assistir, no sentido de ver, tem que ter preposição. Assistir ao jogo. Vou assistir ao jogo hoje à noite. Seus pais assistiram à missa no domingo. Esse A é craseado, porque também tem artigo e preposição mais artigo. Verbo assistir, no sentido de ver, tem que ter preposição. Porque se você usar assistir sem preposição, tipo assistir o jogo, esse assistir é no sentido de ajudar. Muda o sentido do verbo assistir, e aí você está ajudando o jogo e não vendo o jogo.
Sacaram essa ideia? Então agora, daqui em diante, tem Copa do Mundo, essas coisas todas pela frente. Então, assistir ao jogo da seleção. E estamos tranquilos e felizes e contentes dentro da norma culta, felizão. Beleza? E eu tenho aí outro verbinho bacana, que é o verbo implicar. O verbo implicar também acontece o seguinte. Muita gente fala assim, ó. Ai, o atraso implicará em punição. O atraso implicará em punição. Esse implicar está no sentido do quê? De acarretar. Tipo, o atraso acarretará em punição? Não. Quando o implicar está no sentido de acarretar, ele não tem preposição. Então seria como? O atraso implicará punição. Esse em não pode estar aí. Então implicará em punição não rola, implicará punição. Quando que o implicar tem preposição? No sentido de implicância, né? Sei lá, meu irmão implica comigo, ou implica com agentes, certo? Implica com alguém, implicar com alguém é ter implicância. Agora, implicar de acarretar não tem preposição, então implica punição. Beleza? Sossegadinho? Numa boa? Muito bem. Ah, e esses aqui? Eu tenho dois pronomes que a galera vive confundindo. Que é qual? É o este e o esse. Sacaram? Este e o esse. Quando que eu uso este e quando que eu uso esse? Primeiro caso, quando eu tenho aí uma expressão que está relacionada ao presente. Presente, por exemplo, eu falo assim, nosso presente aqui, eu falo essa aula que eu estou dando ou esta aula que eu estou dando. Vai, tem para você pensar. Olha só, se eu estou falando do tempo presente, eu vou lembrar que é esta. Presente, esta. Lembra? Tem o T nos dois. Presente, esta aula. Então, sempre que eu quero me relacionar com o tempo presente, eu uso este, esta ou isto. Certo? É toys. Beleza? Esta aula. Agora, se eu quero dizer do tempo passado, se é tempo passado, ó, passado, tem dois S's, então eu vou falar o quê? Com esse, dois S's, né? Olha lá, então eu vou falar assim, essa manhã acordei meio tristinho. Por quê? Porque tá com fome. Certo, ó, essa manhã. Então, se é tempo passado, próximo, essa. Até futuro próximo poderia ser esse também, certo? Essa noite irei ao cinema, beleza? Então, passado ou presente, desculpa, passado ou futuro, esse, essa. Primeiro caso, beleza? Outro caso, quando eu quero me referir a um elemento, certo? Que está na posse de alguém que eu estou falando. Então, por exemplo, eu vou dizer assim, ó, este passador de slide, ou este controle, é meu. Mentira, aqui é da produção. Este. Tá em minha posse, estou falando dele. Este controle. Agora, vou dar o controle para vocês, tudo bem? Peguei. Não vou jogar, não. Vai. Então, pega o controle aí, beleza? Não, melhor, pega a sua caneta aí. Isso, pega a sua caneta aí. Eu digo esta caneta, eu digo essa caneta. Se eu estou conversando com vocês, ou com você, eu vou dizer o quê? Essa caneta, porque ela está em posse de com quem eu falo. Então, essa caneta é muito bonita. Esse lápis é muito bonito. Ih, quebrou a ponta de novo aí. Tô de lapiseira, foi mal. Aperta em cima que dá certo. Aí, essa caneta, essa lapiseira. Então, se é com quem eu falo, eu uso essa. Tranquilão? Beleza? Sossegado, muita gente confunde isso na hora de falar especialmente. Fora que na hora da escrita também tem uma outra estruturação que está lá na aula de pronome. E você pode clicar no card aqui e lá na aula de pronome assistir a aula completa disso aqui. Beleza, gente? Esses errinhos, muita gente confunde, muita gente acaba fazendo no dia a dia. Bom, pessoas, era só algumas dicas rápidas, relembrando coisas que nós já falamos aqui. Você vai no card, você vai ver a aula de pronome que fala do esse e do este. Você vai também aqui no card, vai dar uma olhadinha na aula de regência verbal, que tá aí também, para você dar uma zoiada. E estamos juntos, tem muita coisa pela frente. Não esqueça de dar uma passadinha lá na plataforma do Professor Nosney. Não esqueça também de clicar no nonozinho, clicar aqui também na aula anterior, dá uma zoiada por aqui, compartilha pra galera, tamo junto. Aula com tudo, 2018, 2019, 2020, 2049, 2065, não sei em que ano que nós estamos, mas nós estamos juntos, sempre. Um abraço, até a próxima. Fui!